fazer um vídeo para vocês hoje muito importante, talvez um dos mais importantes que eu já tenha feito. Quando eu comecei a fazer o Instagram, quando eu comecei junto com Ciência pela Escola e junto com Escolas Abertas a falar sobre a abertura das escolas, o nosso primeiro vídeo teve muita visualização graças a vocês, graças a cada compartilhamento que vocês fizeram via WhatsApp, via celular, via Instagram. Então eu peço para vocês que façam o mesmo agora. Ontem, dia 15/9, o Programa Nacional de Imunização programava o início da vacinação na faixa etária de 12 a 18 anos em crianças sem comorbidade, com o aval da Anvisa, que de forma muito correta fez a avaliação detalhada de toda a literatura médica e mostrou que os poucos riscos associados à vacina valem o benefício da vacinação. Infelizmente, tivemos um grande impasse e informações confusas no site do Ministério da Saúde nesses últimos dias, causando grande comoção e um verdadeiro fla-flu nas redes sociais entre os grupos favoráveis e os grupos contrários à vacinação em adolescentes. E hoje tivemos a entrevista coletiva do ministro da Saúde, que deveria, na verdade, ajudar a acalmar os ânimos e esclarecer dúvidas, deixando a população mais tranquila. No entanto, não foi isso que aconteceu. A decisão do Ministério foi de tirar temporariamente esse grupo, os adolescentes, do Programa Nacional de Imunização, sem comorbidade, indo na contramão da recomendação da Anvisa, na contramão da recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Imunizações, e também de tantos outros órgãos verificadores de diversos países aí pelo mundo, baseando-se teoricamente na recomendação da OMS, numa recomendação do Reino Unido e também baseando-se em possíveis efeitos adversos relacionados às vacinas que foram aplicadas até o momento em adolescentes aqui no Brasil. Ao vir ao público e tomar uma medida como essa, gerou-se em todas as famílias uma enorme desconfiança e uma preocupação gigantesca sobre a segurança da vacina. Vou fazer uma explanação para vocês para tentar trazer informações e acalmar todos vocês que vacinaram ou que pretendiam vacinar seus filhos. A informação que todos os bons profissionais da área da saúde deveriam estar difundindo, deveriam estar passando para vocês é que sim, a vacina é segura, sim, a vacina é eficaz nessa faixa etária, né? Vai ser feita nessa faixa etária, queiram ou não alguns negacionistas. Se você já vacinou seu filho, fique tranquilo. Se não vacinou, tenha certeza, a vez dele vai chegar. O que ficou confuso foram os reais motivos dessa suspensão. E mais ainda, a decisão não parece ter sido feita em concordância com as equipes dos próprios especialistas do PNI, do Programa Nacional de Imunização. É muito importante falar que a decisão anterior de incluir esse grupo no Ministério foi baseada em evidências, em estudos, foi baseada na ciência e não tivemos nenhuma razão concreta que pudesse justificar uma recomendação diferente. Mais ainda, se o PNI seguirá vacinando adolescentes e crianças dessa faixa etária de 12 a 18 com comorbidade, o que significa isso? Que a vacina é segura, que a desconfiança sobre os efeitos colaterais não é válida, porque se realmente houvessem riscos maiores que o próprio benefício, nem mesmo esse grupo deveria estar sendo liberado para que fosse imunizado. A principal preocupação das pessoas são os casos de miocardite. Todo mundo me perguntando, mas e a miocardite? E o risco de miocardite associado à vacina? Pois bem, eu vou citar uma frase que o próprio Queiroga falou durante a sua entrevista de hoje. Abre aspas. A miocardite que a Covid provoca é muito mais gravosa que a eventual miocardite provocada pela vacina. Fecha aspas. A incidência de efeitos adversos como miocardite é de 16 para cada 1 milhão de pessoas que receberam as 2 doses da vacina. É extremamente raro esse efeito colateral, muito inferior ao risco da própria Covid. Não existe nenhum óbito associado à miocardite até o momento registrado e comprovado como relação causal. Os dados mais robustos foram avaliados pela Anvisa. Segue abaixo a orientação
para quem ainda não teve acesso ao site da Anvisa. Abre aspas. A Anvisa autorizou a indicação da vacina da Pfizer para crianças com 12 anos de idade ou mais. Com isso, a bula da vacina passará a indicar essa nova faixa etária para o Brasil. A ampliação foi aprovada após a apresentação de estudos desenvolvidos pelo laboratório que indicaram a segurança e eficácia da vacina para esse grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do Brasil e avaliados pela Anvisa. Fecha aspas. Antes, a vacina estava autorizada para pessoas com 16 anos de idade ou mais. Até o momento, essa é a única vacina autorizada no Brasil com indicação para menores de 18 anos. A vacina da Pfizer foi a primeira a receber o registro definitivo das vacinas de Covid-19 no Brasil. Fecha aspas. A vacina da Pfizer não é uma vacina experimental. Ela já foi aprovada de forma definitiva. Agora à noite, a própria Anvisa emitiu uma nota dizendo que não existem evidências que sustentem as mudanças das recomendações previstas para o uso da vacina da Pfizer em adolescentes. Vale ressaltar as orientações da OMS, que foi citada para que se justificasse uma não vacinação desse grupo. A OMS não é contra e ela não contraindica esse grupo, apenas faz uma recomendação que todos os adultos sejam vacinados antes, mas não fala nos efeitos colaterais e nem nos riscos para essa faixa etária. No site da OMS, eles colocam dessa forma: o Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas da OMS, SAGE, na sigla em inglês, concluiu que a vacina da Pfizer é adequada para o uso em pessoas com 12 anos ou mais. Crianças com idade entre 12 e 15 anos que estão em alto risco podem receber essa vacina, juntamente com outros grupos prioritários para a vacinação. Consigo ver lógica se a recomendação do Ministério fosse parar temporariamente a vacinação nessa faixa etária dos adolescentes, até que todos os adultos tivessem as 2 doses, ou então que os idosos acima de 60 anos tivessem a 3ª dose. Mas dizer que precisa se avaliar melhor os dados é um equívoco. Sim, talvez valha a pena a gente parar, fazer a vacina dos grupos que têm maior risco e depois vacinar os adolescentes. Outro detalhe, falar sobre o Reino Unido, citando que o Reino Unido não vai vacinar esse grupo, comete-se mais um erro. O Reino Unido nunca disse que não irá vacinar as crianças de 12 a 15 anos. O que houve foi um aconselhamento nesse sentido por um dos órgãos do governo, levando-se em conta os números que eles têm lá, que são completamente diferentes dos nossos aqui no Brasil. No Reino Unido, aconteceram 3 mortes por milhão na população abaixo de 21 anos. Pra vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, 5,8 mortes por milhão, e no Brasil, 43 mortes por milhão na população abaixo de 19 anos. Olha como os nossos números são diferentes. Sem falar numa possível subnotificação que a gente pode ter aqui no nosso país. Eu fiz questão de avaliar os dados que eles apresentaram hoje na coletiva, que teoricamente foram a justificativa dessa mudança de plano de vacinação. Então vamos falar sobre os eventos adversos na vacina. O evento adverso é qualquer reação não prevista e podem ser graves ou não graves. O levantamento do SUS mostrou que 3.538.052 crianças foram vacinadas, algumas com dose única e algumas com as 2 doses. O principal efeito adverso apresentado, sabe qual foi? Erro de imunização. Sabe o que é isso? Eles aplicaram, pasmem, vacinas erradas, vacinas que não são liberadas para essa faixa etária. Coronavac foi aplicada, AstraZeneca e Janssen. Então, peraí, o principal efeito colateral relacionado aos adolescentes foi um erro na aplicação. Não tem nenhum efeito colateral relacionado à vacina. O que se errou foi a vacina aplicada. Quando falamos da incidência de efeitos adversos graves pelo tipo de vacina, e eles dividem por cada 100 mil doses aplicadas, a Pfizer, no que eles apresentaram, 6 casos. Em São Paulo, 7 casos graves. Sabe o que isso significa? 0,00036% de efeito adverso grave associado à vacina da Pfizer, que é a única liberada e deveria ter sido aplicada. A Anvisa afirma que até quarta-feira recebeu 32 notificações de efeitos adversos associados à vacina. 32 efeitos adversos associados a 3.500.000 vacinas aplicadas.
Os efeitos não graves foram 56 no Brasil e 26 em São Paulo. Um adolescente no estado de São Paulo que teve uma morte temporalmente que possivelmente foi associada à vacina, sem relação comprovada até o momento. Esse é o único caso que está sendo investigado de forma rigorosa, mas até o momento não se estabeleceu relação causal direta. Agora, vamos aos países que estão vacinando os adolescentes. Alemanha, Canadá, Bahrein, Chile, Cuba, Estados Unidos, Equador, França, Hungria, Israel, Itália, México e Portugal. E a União Europeia autorizou o uso dessa vacina de 12 a 15 anos. Será que realmente todos esses países têm dados diferentes dos nossos? Será que aqui a gente tem alguma coisa muito pior ou muito diferente? Não é isso que os nossos dados apresentados hoje mostraram. A verdade é que países que têm vacinas e já estão com o seu calendário vacinal adiantado vacinarão adolescentes, porque é seguro, porque é eficaz e porque é necessário para proteger nossas crianças, para que possamos seguir melhorando nosso cenário epidemiológico. A vacinação é um dos fatores, se não o principal, que colaborou para essa melhora. Vacinar os adolescentes pode contribuir ainda mais. Não há evidências científicas que embasem a decisão de interromper a vacinação de adolescentes com ou sem comorbidades. A verdade é que a colocação de hoje do ministro foi inconsistente. Deveríamos otimizar o uso de todas as vacinas. Já está bastante claro que para minimizar ao máximo a circulação viral, devemos proteger o maior número de pessoas em qualquer faixa etária e assim ajudar a evitar o surgimento de novas variantes. Para conseguir a tão falada imunidade de rebanho, precisaremos vacinar crianças, adolescentes, precisaremos vacinar a todos, para que se atinja uma taxa máxima, talvez acima de 80% da população. A Covid, gente, apresenta diversas formas clínicas. A cada dia a gente descobre algo novo relacionado a essa doença. E sabemos cada vez mais que existe a Covid longa, que são os efeitos a longo prazo e são efeitos ruins da doença. Em crianças, um estudo mostrou 27% de efeito de Covid longa nas crianças, com alterações relacionadas leves e alterações mais graves. Isso depois da infecção. Uma decisão como essa só pode estar relacionada com algum motivo ideológico ou político, porque médico e técnico realmente não tem razão. Não sou eu que estou dizendo, é a Anvisa, é a Sociedade Brasileira de Imunologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria, entre tantos outros órgãos internacionais. E parafraseando o próprio ministro ao chamar a decisão de vacinar esse grupo de uma medida intempestiva, certamente medida mais intempestiva foi essa tomada hoje, de mudar a orientação sobre a vacinação do Programa Nacional de Imunização. Ainda estamos no meio de uma pandemia, e medida inoportuna e imprevista foi essa apresentada hoje. Não existem argumentos sólidos até o momento que contraindiquem a vacina em adolescentes. Sigamos a ciência, cuidemos das nossas crianças e adolescentes. Vacina sim. Espero ter acalmado o coração de vocês e de uma vez por toda ter mostrado que não existe discussão sobre esse assunto. As vacinas são seguras. O resto é quem quer causar.